Aqui são duas perguntas, Melanie, que eu separei porque elas são do mesmo tema, né? Que falam sobre o que deve acontecer aí nos próximos meses, que é inclusive uma das metas aí da gente aqui no Plantão Covid, acompanhar esse processo da gente finalmente um dia sair dessa pandemia aí. E a Daniela e o Ney perguntam mais ou menos a mesma coisa. Se tudo correr bem nos programas de vacinação estaduais e a cobertura vacinal geral tiver bom alcance no final do ano, o que esperar para os próximos meses de pandemia? A gente vai poder ter paz de espírito sem máscara e sem distanciamento? E aí o Ney complementa, né? O vírus continuará sendo uma ameaça após a vacinação da população? O que você acha? Duas excelentes perguntas, né? A gente não tem como dizer com certeza como vai ser, mas a gente tem algumas informações que podem nos ajudar a nortear, principalmente de países que já chegaram num ponto bem mais adiantado que nós, né? O que esses países fizeram? Por exemplo, Israel, eles começaram a flexibilizar algumas coisas, né, aos poucos, e ir monitorando, né, se o número de casos aumentava, como é que ficava a transmissão, e assim eles foram fazendo esse jogo. Vamos liberar isso, ver o que acontece. Vamos liberar aquilo, ver o que acontece. Reino Unido fez uma coisa parecida, né? Fizeram um show ali, um evento acústico ao vivo de música, e aí fizeram rastreio, testagem, fizeram tudo o que era possível e parece que foi muito bem controlado, né? Então tem toda essa questão. Tu não vai simplesmente voltar ao que era um passe de mágica, né? Tu vai fazendo esse monitoramento, né? Porque uma vez que a transmissão está bem baixinha, eu consigo rastrear novos casos. Daqui a pouco eu detecto um caso, isolo, já não tem mais tanta transmissão porque foi bem isolado, foi bem detectado, né? Então, isso provavelmente é algo que vai acontecer. Enfim, né? A gente vai adaptando o nosso novo normal, né? O normal que nós vamos viver dali em diante, baseado nisso. Claro que ele vai ter muitos elementos parecidos com o que a gente vivia antes, mas como toda herança de pandemia, a nossa sociedade vai mudar, ela vai agregar algum conhecimento, alguma coisa assim, que vai inclusive nos ajudar a nos proteger para próximas pandemias. E engatando aqui a pergunta do Ney, nós vamos conviver com esse vírus por muito tempo, né? A gente está vendo que ele tem muitas reservas biológicas, ele pode infectar vários outros animais, e para erradicá-lo, a gente precisaria erradicar em todo mundo, não só a É. circulação em nós, mas em todos esses. Então, a gente vai acabar convivendo, né, com esse vírus, vai ter surtos dele, a gente vai controlar esses surtos e provavelmente vai virar uma rotina um pouco parecida com o que a gente tem, por exemplo, com os vírus influenza, assim, né, que é uma coisa que a gente já controla, já tem uma rotina, assim, de como lidar com influenza vírus, né? Sim, eu acho que uma outra coisa também que a gente precisa pensar, né, que apesar do Brasil terminar provavelmente a população capaz de ser vacinada até o final do ano, tem país que nem começou a vacinação ainda ou nem tem esses acessos, né? Então é possível que a gente ainda viva com esse vírus aí, pelo menos enquanto ele vai estar com uma transmissão alta, provavelmente no ano que vem, a gente não sabe exatamente. Mas como a Melanie falou, essa questão aí que é importante também dos reservatórios na natureza, né? A gente sabe que o coronavírus ele pode ser até uma antroponose, que é uma doença que o homem transmite para os animais, e não só uma zoonose, que um animal pode ter transmitido isso para o ser humano. Então é uma questão bem complexa que a gente vai ter que continuar acompanhando. Então acho que a gente não tem uma resposta clara, né, para tudo nesse momento.